junto com os serafins cantamos. Junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. 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 Santo é o Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui esta noite para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esta live, desta noite. Aleluia! Deus está aqui. Sem perca de tempo, sem mais demora, quero abrir a minha Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, e verso 28. É um versículo muito conhecido pelos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que a palavra de Deus aqui, ela está dizendo que o Senhor, ele é humilde e que ele quer que nós também sejamos humildes. Como o Pai Celestial é humilde e é perfeito. Assim, também devemos ser humilde e perfeito. Perfeito como Jesus Cristo foi. Humilde como Jesus Cristo foi. Manso como Jesus Cristo foi. Então, a palavra de Deus diz que nós era escravo. Escravo de quê, irmão? Escravo do pecado. Nós estávamos debaixo do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos comprou. Ele nos comprou de uma servidão, de um Senhor que nos maltratava, que nos chicoteava, que nos dava açoite. Ele nos comprou. A Bíblia diz que ele nos redimiu. Redimiu. O que significa redimir? Redimir é trazer de volta. Sim, é trazer de volta. Trazer de volta como, obreiro Augusto? Trazer de volta é que nós já era antes de Deus. Ou antes de toda coisa ser formado, ser feito, antes da fundação do mundo, nós já estávamos com Deus. Nós já estávamos com Deus nos seus pensamentos, na sua presciência,
nós já estávamos com Deus. E Deus, ele enviou seu Filho ao mundo para nos comprar de volta, para nos trazer de volta ao Pai. Então, a Bíblia diz que ele não fazia nada se o Pai não mandasse ele fazer. Então, ninguém vinha até ele a não ser o Pai enviasse. O Pai enviasse. Então, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nos comprou. Ele nos comprou pela sua obediência. Da sua obediência ele nos comprou, ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você, para nos tirar da escravidão. Nós estávamos debaixo de um jugo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Veja, meu irmão, minha irmã, veja que nós éramos cansados, era fadigado, né? Andava na canseira, mas hoje nós somos revestidos do poder de Deus. Hoje nós somos renovados cada dia. Cada dia nós somos renovados. A Bíblia diz que nós era pessoas que andavam de cabisbaixo, andava errantes. Nós era pessoas assim, que nós não tinha um paradeiro, nós éramos errantes, andava por esse mundo, andando por esse mundo, sem pensar coisa alguma. Então, nós andava nesse mundo, por quê? Porque nós éramos escravos do mundo. Nós servíamos um Senhor. Esse Senhor, ele nos maltratava, ele nos chicoteava, ele nos açoitava, ele nos desprezava, ele não fazia caso de nós. Esse Senhor que eu estou falando é o mundo. O mundo não faz caso de você. O mundo não faz caso de ti. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele está de braços abertos. Para que quando o homem se aproximar dele, ele está de braços abertos. Por isso ele morreu de braços abertos. Mas a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e seja galardoador daqueles que o buscam. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus não é pesado. O fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é momentâneo. Irmão, sim, momentâneo. Mas o jugo que nós estávamos debaixo desse jugo era pesado, muito pesado. De nós mesmos não sairíamos de lá, a não ser Jesus Cristo. Estendeu as mãos para mim, estendeu a mão para ti, você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus. Deus estendeu as mãos para você. E muitas das vezes nós até murmuramos, muitas vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes nós ficamos abatidos, mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi um homem de dores. Ele foi um homem que sofreu muitas dores. Era um homem de dores, a Bíblia diz. E ele pagou aquelas dores ali. Não era dele, mas era nossa. Aquelas dores que ele sofreu ali amargamente, horrivelmente, ele estava pagando ali
o meu fardo, que era pesado, muito pesado, e eu não podia suportar aquele fardo. Eu não tinha como levar esse fardo, porque os meus pecados eram muitos. Eram muitos meus pecados. Mas a Bíblia diz que ele veio ao mundo para morrer por todos nós. Por todos nós, por todo homem. Ele veio ao mundo para morrer, para pagar o nosso pecado. Veio para nos redimir. Redimir, como eu estava dizendo, o significado de redimir é trazer de volta. É trazer de volta. Por quê? Porque nós tínhamos uma comunhão com Deus lá no Éden, lá no paraíso. Ali, Adão figurava eu e você. Sim, antes de nós vier a existência, antes de nós vir à existência, nós já tínhamos caído. Por quê? Porque o nosso pai Adão falhou. O nosso pai Adão, ele caiu. E por ele ter caído, Jesus Cristo veio em nosso lugar. Ele veio em nosso lugar. E pagou uma redenção. A redenção de sangue. Veja que a nossa redenção era muito cara. Era muito cara. Para o diabo, era muito valiosa. Muito valiosa. Não tinha como nós pagar nossas dívidas. Não tinha como. Não tinha mesmo. Não tinha maneira nenhuma de nós pagar nossa dívida. Não tinha condição de nós pagar nossa dívida. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta a nós como uma igreja. Ele apresenta a nós como uma igreja virgem, sem mácula, sem ruga. Por que que ele apresenta essa igreja sem mácula, sem ruga? Porque quando ele olha para nós, quando ele vê nós, ele já vê nós sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Irmão, irmãs, ouvinte da palavra de Deus, Jesus está voltando e ele tem uma dívida. Uma dívida. Sim, ele tem uma dívida. Na verdade, a dívida que era contra nós, que era a moeda, a célula, que era contra nós, nós não tínhamos condição. Mas ele pagou essa dívida. Pagou essa dívida. E a dívida que ele tem conosco hoje é cuidar de mim e cuidar de você. Sim, ele tem essa dívida. Por quê? Porque o Pai entregou a ele, a cada um de nós. A cada um de nós o Pai entregou nas mãos dele. E aquele que está na mão de Deus, na mão do Criador, nas mãos de Jesus, porque Jesus é o Criador. Aquele que está nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatá-la das mãos dele. Ninguém. Então, meus irmãos, se você está nas mãos do Criador, nas mãos de Jesus, você está no lugar mais seguro deste mundo, mais seguro de que todas as coisas. Então você está seguro, porque você está no lugar onde a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então você vai descansar na sombra do Altíssimo. Você tem proteção, você tem segurança. Aleluia, Deus te deu segurança. Deus, ele cuida de ti, Deus, ele cuida de mim, Deus, ele cuida de nós. Vós apresentar como uma virgem pura. Olha só, veja só, meu irmão, que nós temos que nos apresentar a Deus como uma igreja pura. Uma igreja virgem, uma igreja sem defeito. Nós vamos nos apresentar a ele. Ah, irmão, eu morri, acabou. Não acabou, meu irmão, não acabou. Você vai prestar conta com Deus.
Então, é hora de decisão, é hora de decidir, é hora de nós estarmos ligados, sintonizados com Deus, porque naquele dia, para nós não estar ali no vale da decisão, porque no vale da decisão, a Bíblia diz que no vale da decisão, o Senhor vai decidir quem vai para o inferno e quem não vai. Meu irmão, acorde, acorde. Desperta tu que dorme, levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Veja que a palavra de Deus é ela que nos dá a libertação total. Então nós temos livre acesso agora de entrar na presença de Deus através da morte de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através do Cordeiro que foi morto lá no Calvário, lá na cruz. Que ele foi morto, não foi, né, naquele dia, naquela hora, naquele dia que ia ser, não. Ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, se ele foi morto desde antes da fundação do mundo, então eu já estava lá, você já estava lá, você já estava nos pensamentos de Deus. Você já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Você é eleito, você é eleita, você é a igreja que o Senhor vai apresentar para o Pai naquele dia. Essa igreja ela não tem que ser de 2 maridos, não, ou 5 maridos, ou 6 maridos, não. Ela tem que ser somente de um marido, Então nós temos que ser somente de Jesus Cristo. Aquela mulher samaritana, ela tinha, né? Ela tinha ali 5 maridos. E aquele que ela estava, né? Que ela estava, não era marido dela. Por quê? Porque ela estava com o marido dos outros. Então, voltando ao espiritual, então Jesus Cristo é o único teu marido. É o único teu marido. Tu não pode namorar com outro. Não, você tem que ser somente dele, somente de Jesus. Jesus não falou ali para a samaritana, ali, aquela mulher samaritana, que ela tinha chegado ali no poço de Jacó ali para buscar água, né, com seu jarro. Jesus não falou algo ali para ela só para acusar ela, não. Jesus não acusou ela. Jesus apenas ele deu uma advertência a ela. Apenas deu uma advertência a ela. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu decifrar aquilo que Jesus falou para ela. Jesus disse para ela: olha, chama teu marido. Chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, então tu não tem marido, né? Tu não tem marido. Mas esse que tu tem agora, esse não é teu. Veja que, na verdade, Samaria, que é a cidade, né? Que era a cidade, Samaria, ela estava adorando aonde? No monte. E o povo de Israel, a nação de Israel, israelita, os judeus, adorava em Jerusalém. E Samaria era um lugar de adoração, mas era no monte. Mas em Samaria, Deus não estava presente. Deus não estava presente em Samaria. Porque elas estavam em 2 pensamentos. Ou adorava Baal, ou adorava Jeová. E Deus não queria isso. Deus não quer de maneira nenhuma que nós adore 2 senhores, ou ama um ou aborrece o outro.
Então, Deus estava dizendo para aquela mulher, falando da sua vida espiritual, não somente da sua vida física, da sua vida natural, mas na sua vida espiritual. Deus estava dizendo para aquela mulher se corrigir, para ela se colocar na sua posição daquela que ela foi chamada. Um dia nós fomos chamados. Na nossa vocação, nós temos que estar atento para o nosso chamado. Porque o chamado é um chamado de eleição. É um chamado para eleição, para ser eleito. Então, quando nós fomos chamados, é porque nós somos eleitos. Nós somos eleitos. Ah, mas a Bíblia diz que são muitos chamados, mas pouco escolhidos. Exatamente. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Mas nesses poucos escolhidos é que são o remanescente de Deus. E aquela mulher samaritana ali, ela não era eleita. Não era eleita. Como assim, irmão? Não era eleita? Ela não era da linhagem, verdadeiramente, dizendo melhor, ela não era verdadeiramente da linhagem de Israel. Porque os samaritanos, quando saíram dali, da onde eles se encontravam, onde eles estavam ali, eles foram para a montanha, para os montes, e ali eles adoravam, ali eles tiveram uma nação, e tiveram o seu povo. O seu povo era diferente da nação de Israel. Não combinava com Israel, não combinava com a nação de Israel. Então eles saíram dali do meio de Israel, porque eles foram expulsos dali do meio de Israel, porque eles estavam adorando outros deuses. Eles não estavam adorando o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Por isso eles se retiraram dali e foram para outro lugar adorar da forma deles. Foram adorar a Deus da forma deles. Deus foi lá e disse, olha, vocês não estão adorando como eu devo ser adorado. Vocês estão em dois pensamentos. Então, dali diante, ali Deus trouxe ali a comunhão. Ele trouxe a restauração, ali ele trouxe a renovação, ali ele trouxe o pacto, ali ele trouxe a aliança. A aliança se formou ali, a aliança foi feita ali. Quando aquela mulher ali reconhece ali Jesus como Messias, quando reconhece que Jesus ali era o profeta que falou da sua vida, que falou de toda a sua vida, toda a sua trajetória, de toda a sua história. Ali falou abertamente para ela. E ela entendeu, ela compreendeu que ele era o profeta, porque como que ela entendeu que era profeta? Porque falou da intimidade dela. Falou da intimidade dela, falou do coração dela, falou daquilo que estava dentro do coração dela. Então, Jesus abriu o coração dela ali naquele momento para que ela entendesse ali que era Deus falando com ela, que era o Messias falando com ela, que era o enviado, que era o ungido de Deus falando com ela ali, naquele momento. Então, ali ela passou a adorá-lo, a Deus, em espírito e em verdade, porque Deus ensinou ela a adorar em espírito e em verdade. Então, irmão, eles não adoravam Deus em espírito e verdade? Eles adoravam da forma que eles deveriam adorar. Por isso que ela chegou lá e disse assim, como é que nós deveremos adorar a Deus? Se é em Jerusalém, ou se é no monte, né? Ou se é na montanha, ou se é nesse lugar. Jesus disse assim, olha, chegou a hora, esta é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Então ele disse que não era em Jerusalém, e não era também nos montes, mas que chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Então, naquele momento ali, o profeta ali, o enviado de Deus, o Messias ali, abriu os olhos dela, abriu os olhos espiritual dela para que ela entendesse, compreendesse ali as profecias de qual os profetas, os salmos falavam a respeito dele.
E ali ela passou a entender, ela passou a compreender, os entendimentos dela se abriram para as escrituras naquele momento. E ali, quando o entendimento abre, né, os intelectos dela, porque os intelectos dela era a maneira dela pensar, dela agir, né, e de adorar. Mas quando Deus abriu a mente dela, o coração dela também foi aberto para as escrituras. E ali ela sai anunciando que o Messias tinha falado com ela, que o profeta tinha falado com ela. Olha, eu falei com o Messias, eu sei que o Messias é aquele, é esse, é aquele. Então aquela multidão ali que ouviram aquela mulher, a mulher samaritana, resolveu ir até com Jesus. Chegando lá com Jesus, ela disse, eles disseram assim a Jesus, olha, verdadeiramente nós cremos. Não porque ela confirmou, não que ela falou, mas que nós estamos aqui agora, vendo aqui, naturalmente, né? Naturalmente, estamos vendo, estamos comprovando que agora é verdade. Então, a verdade estava ali para eles. E o povo, os que eram letrados, os que eram da lei, né? Aqueles que estudavam a lei, que conheciam a lei, né? De capa a capa, tinham o conhecimento do Torá, tinham o conhecimento da lei mosaica, né? Tinham o conhecimento ali das escrituras, mas os olhos deles não foram abertos, estavam vedados, né? Estavam em escuridão, estavam em trevas. E a Bíblia abriu os olhos daquela mulher para aquela mulher entender e compreender as escrituras. Porque as escrituras eram abertas somente àqueles que Deus chamava para um propósito, como profeta, como juiz, né? Como servo, um servo como Davi era o servo de Deus, Davi era profeta também. Assim Deus ele chamava para a sua obra, a sua obra para se cumprir. E assim Deus ia chamando. Mas quando chega com uma mulher, uma samaritana, que ninguém fazia caso dela, né, que ela era rejeitada, que ela era desprezada por toda a sociedade, os homens, as mulheres olhavam de uma forma diferente para ela, ela era imunda aos olhos deles. Então, ela não era só desprezada pela nação de Israel, ela era desprezada até pelo povo dela também, porque além dela ser uma samaritana, ela era uma prostituta, né? Ela era uma mulher da vida, então ela tinha ali, né, aqueles seus defeitos. E Deus, quando viu, chegou ali, olhou para ela ali e disse, dai-me de beber. Pediu água para ela. Ela disse, como é que eu vou te dar água? Que o poço é fundo e tu não tem vasilha para tirar água. Bom, ela estava falando isso justamente porque ele não tinha uma vasilha para tirar água. E Jesus estava ali na beira do poço ali, mas ele estava ali como judeu. Ele não estava como samaritano. E ali ela reconhece que ele não era samaritano, ele era um judeu. E o judeu não podia se aproximar de um samaritano, nem pegar na mão do samaritano, e nem falar coisíssima alguma para o samaritano, nem fazer gesto para o samaritano, nem para pegar alguma vasilha do samaritano, ou pegar alguma coisa do samaritano. Os judeus, eles tinham isso como imundície. O povo era imundo para eles. Era um trapo de imundície, como nós éramos também um trapo de imundície no mundo. O mundo nos rejeitava, o mundo nos rejeitou o tempo que nós estávamos dentro do mundo. Né? Nós era sujeito, né, à imundície do mundo. O mundo olhava para nós, né, com outro olhar diferente. Sim, meu irmão. Assim era o povo de Israel, olhava para aquela mulher com os olhos diferentes, desprezava aquela mulher. Mas Jesus não desprezou, Jesus era manso, Jesus era humilde, conforme nós lemos aqui, a palavra de Deus aqui,
Olha como Jesus ele era, meu Deus, que simpatia que Jesus tinha por nós, né, pelos pecadores. Jesus tinha humildade com os pecadores. Ele não se exaltava, ele era tão simples, ele era brando nas suas palavras, humilde nas suas palavras. Conversava com as pessoas entendiam. Entendiam por que entendiam? Porque ele se revelava para ela. Ele se revelava para ela. E quando ele se revelava para ela, automaticamente a fé dela era estendida, era corrigida naquele momento, era uma fé genuína, né? Uma fé genuína, uma fé verdadeira, não uma fé fingida, mas uma fé verdadeira. O povo olhava para Jesus, né, humildemente. Por que humildemente? Porque Jesus sempre fazia humildade, sempre ele era simples em todas as suas obras. Ele era simples quando ele montou ali naquela mula ali, quando ele monta naquele jumento ali o povo olha para ele assim e diz, esse aí era o carpinteiro, verdadeiramente é o carpinteiro, por isso que ele está montado ali naquele jumentinho ali. Olha ali, ele se mostra que ele é o tal, é aquilo, é isso, mas ele não é. Ele não é. Mas Jesus não estava mostrando que ele era o tal. Jesus não veio para ser uma celebridade. Jesus não veio para se aparecer. Jesus não veio para demonstrar o que os homens são, né? Que a Bíblia diz que quando Deus chamou Samuel rejeitou a qualidade, né? A qualidade de Deus. Ele não olhava como Deus olhava Samuel. Samuel aprendeu uma lição ali, Samuel foi exortado ali por Deus. Ali naquele momento Deus prestou uma lição ali para Samuel. Samuel foi escolher os filhos de Jessé ali, né, aqueles filhos de Jessé que eram da guerra, que era da luta, né, que era do que andava junto com o rei Saul, né? O rei Saul, eles andavam lado a lado com o rei Saul. Era 3 que andavam com o rei Saul. E todos esses 3 eram homem zarrão, né? Homem zarrão, homem de bravura, homem de guerra mesmo, homem de guerra. E ali, primeiro homem que Samuel deu de cara foi com Eliabe. Porque Eliabe tinha a característica de um rei, verdadeiramente de um rei. E ali Samuel foi olhando, e cada olhar que Samuel olhava, Deus dizia, não, esse não escolhi, esse eu rejeitei. E foi escolhendo, e passou todos os 7 filhos de Jessé. Todos os 7 filhos de Jessé passou. E ali faltou um para ser ungido, realmente. Realmente Davi, ele perdeu algo ali precioso também. Davi perdeu algo precioso, mas Deus queria dar melhor para Davi. Sim, meu irmão, Deus sempre quer te dar o melhor. Sempre Deus quer te dar o melhor. Davi ali perdeu ali a consagração ali, né? A consagração, o sacrifício. Davi perdeu, porque Samuel ele veio ali, né? Ali na família de Jessé. E antes dele chegar na família de Jessé, ele tinha que passar perante os anciãos. E os anciãos perguntaram a ele, é de paz a tua vinda aqui? Aí Samuel disse assim, é de paz. Por que eles perguntam para Samuel que era de paz a vinda dele? Porque toda vez que quando um profeta vinha, né, ele vinha trazendo juízo sobre a vida deles. Vinha trazendo julgamento sobre a vida deles. E dessa vez agora o profeta Samuel ele já veio trazendo paz, né? Veio trazendo alimento, né? Veio trazer um banquete para eles, né? Um banquete. Ele veio para como a gente diz assim, trazer festa, trazer mudança, trazer fertilidade para eles, né? Se banquetear com eles ali.
E ali, naquele momento que eles estão ali, naquela ceia ali, né? Naquela ceia, né? Que eles fizeram o sacrifício ali, fizeram o sacrifício, mas Davi não estava ali, não estava ali Davi. Davi estava em outro lugar, Davi estava distante dos irmãos, Davi estava distante do seu pai Jessé. Seu pai Jessé nem fazia caso do seu filho era rejeitado por toda a sua família, todos os seus irmãos. Davi era desprezado. Davi figura eu e você, meu irmão, nós éramos rejeitados. Hoje eu não digo que eu sou rejeitado porque Deus me comprou, Deus me lavou, Deus me redimiu, Deus me trouxe de volta. Hoje eu não sou rejeitado. Hoje é Deus que toma conta de mim, é Deus que me guarda, é Deus que comanda a minha vida. Então é assim, Deus trabalha assim. Ele não trabalha conforme o homem trabalha, conforme o coração que o homem acha que é, assim ou... né? Ele sempre trabalha com intelecto, mas Deus trabalha no coração do homem, né? Então, quando passou todos os 7 filhos de Jessé e Samuel ficou preocupado. Bom, eu vim para ungir, mas não estou vendo nenhum aqui para ser um ungido do Senhor. Alguma coisa está errado aí. Aí ele pergunta para Jessé, Jessé, dá falta alguém da tua família? Ele disse, sim, dá falta um ainda. Dá falta um ainda. Então, manda chamá-lo. E ali o Jessé, né, mandou chamar Davi. Davi estava ali cantando ali, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Estava ali dando aquela, como se diz, aquela poesia, né? Aquela poesia que ele fazia ali, aquela poesia para Deus, e Deus se alegrava ali com as palavras de Davi, chegava ao coração de Deus e Deus ficava satisfeito com Davi. Davi era louvável diante de Deus. Davi era chamado como segundo coração de Deus. Davi era o filho que dava prazer para Deus, né? Um filho que dava alegria para Deus. Então, Davi, ele era rejeitado pela sociedade, era rejeitado pela família, era rejeitado pelo seu pai, mas não Deus. Deus não rejeitava Davi. Deus, ele estava sempre com Davi. Davi, aonde ia, Deus estava. Onde Davi botava os pés, Deus estava. Aonde Davi colocava a mão, Deus estava. Deus era com a mão de Davi, Deus era com os pés de Davi, Deus era com a mente de Davi. Davi era suprido com a necessidade que Deus dava e transmitia a ele. A unção de Deus era transmitida a Davi, né? A unção de Davi. A unção de Davi, meu irmão, como nós queríamos, né? Como nós desejamos ter a unção de Davi. Mas, infelizmente, nós não temos essa capacidade de adquirir essa unção de Davi, como Davi era. Davi era fiel em tudo. Em tudo, Davi era fiel. Davi, em tudo, ele tinha conhecimento de Deus. Em tudo, ele confiava em Deus. Ele só confiava em Deus. Ele não confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus. E a Bíblia diz que depois chega Davi de lá do campo, onde estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Ali lá vem Davi cansado, né? Cansado da jornada dele ali, do trabalho ali do campo. Davi chega ali. Mas olha só, meu irmão, é por isso que quando eu estou cansado, eu estou afadigado, chego do trabalho muito cansado, às vezes não dá nem vontade nem de cantar, nem de louvar. Mas naquele momento ali, Deus entra na tua vida e ali tu se desespera ali na presença de Deus, tu canta, tu louva, tu adora, porque Deus está na tua vida, Deus é a tua força, Deus é a tua alegria. E é assim que Deus trata comigo, contigo, meu irmão. E assim Davi, quando chegou naquele momento ali, a alegria tomou o seu coração. Até a tristeza saltou de alegria em Davi. Então ali Davi começou ali diante da sua família ali. E ali o salmo de Davi já tinha criado ali aquele salmo, né?
já tinha entoado ali aquele salmo de Davi. Então a Bíblia diz que Davi ele compõe, né? Compõe ali o salmo dele, dizendo ali: o Senhor meu pastor e nada me faltará, ele me faz andar em pasto verdejante. Então ele diz assim: preparo uma mesa perante os meus inimigos, uma mesa perante os meus inimigos, e unge-me com óleo, né? Com óleo da unção na presença dos meus inimigos. Então naquele momento Davi ali, ele foi ungido ali com óleo da unção, né? Foi despejado todo aquele óleo ali daquele chifre, que Samuel encheu aquele chifre. Ele teve que encher o chifre. Por que ele teve que encher o chifre novamente de azeite? Porque ele já tinha derramado na cabeça de Saul, já tinha ungido Saul como rei. Então, meus irmãos, nós muitas das vezes nós temos que nos desvaziar para que Deus venha nos encher novamente. Então nós somos aquele chifre, nós somos aquele vaso, nós somos aquele utensílio de Deus. Nós somos aquele utensílio de Deus que Deus quer usar. Ele quer usar para o seu propósito, para a sua obra especial. Deus quer usar. E ali Samuel pegou aquele chifre ali, derramou todo aquele azeite na cabeça de Davi, na presença dos seus inimigos, na presença dos seus irmãos que rejeitavam ele, que não faziam caso dele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, veja que Deus tem algo para nos dar. E algo de bom, algo maior, algo grande. Deus tem algo melhor para nos dar. Ele deixou, né? Deixou que Davi ficasse ali no campo, enquanto os seus irmãos ali estavam fazendo sacrifício com o profeta, né? Com o profeta Samuel. O profeta Samuel, quando ele vinha na casa dos hebreus, vinha na casa dos irmãos, quando ele vinha, ele era recebido com honra. O profeta Samuel. Então, a Bíblia diz: que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Veja, meu irmão, então, quando ele recebia Samuel, que era um profeta, na sua casa, a sua casa automaticamente, irmão, prosperava. O lugar prosperava. Então, por que o lugar prosperava? Porque receberam, né, Samuel na qualidade de um profeta. E assim nós vamos receber também alguém na nossa casa como qualidade de profeta. Agora eu te pergunto, quem é os profetas nos dias de hoje? São os pastores, são os ministros de Deus, são aqueles que fazem a obra de Deus, são aqueles que estão se empenhando na obra de Deus, são aqueles que estão se entregando para a obra de Deus, são aqueles que não olham para trás, mas eles olham para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. Então eles rejeitaram tudo que era benefício deles, rejeitaram tudo para servir a Deus. Então, agora eles estão como a boca de Deus, como profeta de Deus. Como William Amaro Brana também foi um profeta, e nós recebemos ele como um profeta. Então, aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, né? Que recebe um profeta na qualidade de profeta, vai ter galardão. Então, cada um de nós vamos ter galardão quando nós acreditarmos na palavra de Deus, quando nós entendermos que a palavra de Deus ela está dizendo assim, ó, siga as minhas leis, né? Siga meus mandamentos, né? Intercede uns aos outros que eu vulgarei, né? Então ele vai vulgar, né? Nós vamos vulgar através dele. Então ele é a nossa expiação, ele que nos expiou, né? Como nós estávamos.
diante da presença de Deus. Então, naquele momento, nós estávamos todos perdidos debaixo de maldição, debaixo de um pecado. Então, Jesus Cristo ali nos comprou. Então, meus irmãos, a Bíblia é bem clara dizer que vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos, assim como Paulo diz, Paulo temia, né? Paulo estava temendo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Né? Essa é a parte da simplicidade que há em Cristo. Então, nós temos que ver que as Escrituras falam que Eva, ela era virgem. Eva, ela era uma mulher virgem. E por ela ser virgem, ela deixou ser enganada. E ela se deixa ser enganada pela astúcia, né? Pela astúcia do diabo, pelas mentiras do diabo. O diabo pregou para ela uma mentira. Ou, como dizem, uma meia mentira, né? Uma meia mentira, não sei se existe uma meia mentira, mas eu sei dizer que o diabo disse que ela não ia morrer, né? Que ela não ia morrer. E para ela saber que ela não ia morrer, então ela resolve ali, né, desobedecer a palavra de Deus. Então, quando ela dá lugar para o diabo, que a Bíblia diz, não dê lugar para o diabo. E ali naquele momento ela deu lugar para a voz da serpente, e ali ela foi enganada pela serpente. A serpente o enganou com a sua astúcia, né? A serpente, antiga serpente do jardim do Éden, está enganando a muitos. Está sendo enganado. As igrejas estão sendo enganadas. Então Paulo temia também da igreja. A igreja, que ele está falando da igreja, é a igreja verdadeira. Né? Que ela não fosse enganada também. Porque assim como Eva foi enganada. E que a igreja ela tem que ser zelosa, de boa obra, pura, como uma virgem. Que não tenha lugar na sua mente outra doutrina. Doutrina de quê, irmão? Doutrina de homens, preceito de homens. Né? Mas que ela seja pura, somente para um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente para Jesus. Ela tem que ser limpa, lavada no sangue puro e carmesim. A igreja ela não tem que se corromper. A igreja ela tem que estar alinhada com a palavra. A igreja ela tem que estar na linha. Ela não tem que sair da linha, não tem que sair da fila, ela tem que estar na fila. Ela tem que estar conforme a palavra. Ela tem que estar em toda a palavra. Ela não tem que estar na meia verdade. Ela não tem que estar na meia palavra. Ela tem que estar em toda a palavra, em toda a verdade. Em toda a verdade o cristão deve estar. Ele deve entender e compreender que é a vontade de Deus, que todos nós permaneçam na vontade de Deus. Então nós não temos que sair da vontade de Deus. Davi, ele quando ele peca ali, quando ele pecou contra Deus, ele tentou, né, enganar os seus erros, né? Enganar os seus erros de todo mundo, né? Todo mundo ele queria se enganar, deixar que as pessoas não conhecessem seu erro, né? Não conhecessem seu erro.
achando que ali o seu erro estava oculto, estava escondido. E ali houve uma exortação para Davi retornar novamente, voltar novamente, né? Se redimir novamente, vir de volta, voltar de volta que ele era, voltar ao seu primeiro amor. Davi precisava. E ali Deus envia um profeta, o profeta Natan. O profeta Natan vai e exorta Davi. Davi, foi tu, Davi. Este homem é tu, Davi. Este homem é tu, Davi, que deve morrer, Davi. E Davi ali, naquele momento, ele reconhece seus erros. Davi reconhece ali seus atos de pecado, seus atos de moralidade, os seus atos que ele praticou ali. Então ali ele reconhece ali o seu pecado. Quando ele reconhece seus atos, quando ele conhece seus erros, ali Deus, ele vem e diz para o profeta: olha, volta ao meu servo Davi, que ele está arrependido. Ele está arrependido. E diz: olha, tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Então, naquele momento ali, Davi reconhece que ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado contra homem nenhum. Ele não tinha pecado nem com ele mesmo. Nem com ele mesmo. Ele tinha pecado contra Deus. Era contra Deus que ele tinha pecado. Muitas vezes nós pecamos contra nós mesmos. Nós enganamos nós mesmos. Mas nós não podemos enganar Deus. De maneira nenhuma. Deus, ele nos vê em todo o tempo. Em todo o tempo Deus não está nos vendo. Ele está com os olhos fixos em nós. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Veja que Deus sabe cada fio de cabelo nosso. Ele conhece cada fio de cabelo nosso. Então todos os nossos cabelos estão contados diante da potente, né, da potentes olhos de Deus. O potentes olhos de Deus. Então Deus, ele cuida de nós. Deus, ele está atento ao nosso clamor, ao nosso gemido, às nossas orações. A oração de um justo que faz muitos seus efeitos, ele está atento às orações de uma pessoa que é honesto, de uma pessoa que é reto, de uma pessoa que anda na sua vontade, que faz a sua vontade, que anda nos seus caminhos. Ele está atento. Os seus ouvidos ouvem a oração de um justo. Ele ouve a oração de um justo. E naquele momento Davi reconheceu ali a justiça de Deus. Quando ele reconhece a justiça de Deus, ali ele é enchido ali novamente, é restaurado, é renovado e é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz: Senhor, não me retire da tua presença e nem apague teu Santo Espírito que há em mim. Torna-me dar de novo o óleo da salvação. E ali Deus restaura ali Davi. Restaurou Davi por quê? Porque ele reconheceu os seus atos. Ele reconheceu que ele pecou. E ele pecou foi contra Deus. Sim, ele pecou contra Deus. E ali quando ele peca, ali ele vai voltar a ser rei novamente. Ele ia perder o seu cargo de rei, de reinado. Ele não ia mais ser rei. Ele não ia mais ser um rei. Porque Saul ele perdeu o seu rei porque não fez a vontade de Deus. Perdeu o seu reinado porque não fez a vontade de Deus. Ele fez da sua própria vontade, da sua própria maneira. Quando Samuel estava demorando chegar, as horas tinham se passado, e as horas iam se passando, e ali ele tinha que fazer o sacrifício tinha que acontecer, e ali o sacrifício tinha que ser feito, e ali os homens começaram a apelar, dizer: olha, Saul, já está passando as horas, né, os minutos já estão passando, e aí, ó, tem que fazer aí, né? Vamos sacrificar, né? Sacrifica, né? E ali naquele momento, quando ele estava sacrificando ali, ele estava desobedecendo ali a autoridade de Deus, que ali era uma autoridade de Deus. Samuel era uma autoridade de Deus. Samuel tinha ofício de sacrifício,
e de sacerdote e de profeta. Mas Saul só tinha o ofício de reinar. Saul só tinha o ofício de governar. Somente isso. Ele não podia fazer o que era enviado para o outro fazer. Se tu foste chamado para aquele propósito, você vai fazer aquela vontade que Deus mandou que tu fazesse. A vontade de Deus, o propósito, o chamado, a vocação. Essa é a tua vocação. É uma vocação que Deus te deu. Deus te deu a vocação, você tem que fazer aquela vocação, não outra vocação. E ali, naquele momento ali, Saul deixou de fazer, deixou de fazer a vontade de Deus, de obedecer a voz de Deus. Deixou de obedecer os mandamentos de Deus. E ali ele toma ali o lugar de profeta, o lugar de sacerdote. Ele tomou o lugar ali de Samuel. E Samuel não gostou daquilo, não aceitou. Por quê? Porque Deus não tinha aceitado. Deus não tinha aceitado ali. E rejeitou ali. E rejeitou naquele momento Saul. Porque Saul não fez a vontade de Deus. E ali ele vai saber que ele foi rejeitado por Deus é quando Samuel toca ali no seu manto. Quando toca ali naquele seu manto ali, e automaticamente ele rebenta ali Saul rebenta ali o manto de Samuel. Rebenta ali aquela orla de Samuel ali. Quando rebenta, Samuel diz assim, olha, assim como o manto foi partido, foi rasgado, assim também o teu reinado também será o fim. Será dado para outro. Será dado para outro. Será dado para outro que Deus já tem, aquele que vai fazer a sua vontade. Porque tu deixou de fazer a vontade de Deus, Saul. E agora tu vai pagar um preço. E ele pagou um preço. Então, meu irmão, muitas vezes nós vamos ter que pagar um preço. Quando Deus obedece a alguma coisa que Deus já te mandou, já te enviou fazer. Muitas vezes tu não faz, e aí vamos pagar. Não é assim. Muitas vezes nós pensamos assim da nossa maneira, do nosso jeito. Não. É do jeito dele, é do jeito de Deus, é do jeito que ele quer. É a vontade do Pai. Assim o Pai, porque assim aprove todas as coisas que foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho quiser revelar. Então, tudo que vem é através da revelação. Tudo que vem é revelação. É Deus que revela. É Deus que mostra. É Deus que dá a revelação. Deus dá a revelação ao homem. E o homem toma aquela revelação para si, e aquela revelação ali muda ele. Muda a vida dele. Porque ele foi revelado. Ele foi esclarecido. Aquilo que estava oculto aos seus olhos. Deus ocultou para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes, para os escribas. Ele ocultou a verdade. Ele ocultou. Ele escondeu a revelação. Mas revelou para os pequeninos. Revelou para nós. Ele revela para nós. Então, é assim, meu irmão. Veja que a palavra de Deus diz aqui, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Veja que nós valemos mais do que passarinho, né, irmão? Às vezes nós achamos que nós somos desprezados. Não, nós não somos desprezados. Nós temos alguém que está 24 horas nos guardando, nos livrando, nos dando o que nós precisamos. Ele supre a nossa necessidade. Deus, ele supre a nossa necessidade. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre com alguém
está conosco todos os dias. Sempre Ele estará conosco. A Bíblia diz isso. Então, Deus, Ele se revela a quem Ele quer, né? Então, Ele se revelou para os seus discípulos, mas não se revelou para os judeus, para os sacerdotes, para os escribas. Ele não se revelou. Por quê? Porque as escrituras tinham sido ocultado para eles. Foi oculta aos olhos deles. Deus cegou os olhos deles. Cegou para que eles não vissem a luz da palavra, a luz do Evangelho, a luz da salvação. A salvação foi dada para os judeus, mas os judeus recusaram, os judeus não quiseram. Mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso-se de boas obras. Então, ele se entregou para nos redimir de toda iniquidade. O que é iniquidade? É aquilo que tu sabe que é para fazer e tu não faz, né? Tu deixa de fazer. Tu deixa de fazer e ali tu se torna um iníquo, porque tu não quis cumprir, tu não quis fazer. Deus já revelou, Deus revela, mas aquele que Ele quer, né? Então Ele só dá o seu Espírito àqueles que Ele obedece. Então o Espírito Santo é dado àquele que o Pai enviar, o Pai mandar, né? O Pai ordenar, aquele quem o Filho ou quiser revelar. Então é isso. Então Deus tem algo para mim, algo para ti, meu irmão. Então cumpre a vontade de Deus, você vai ser instruído a fazer a obra de Deus como ela quer ser feita nesse dia. Esta é a hora, e esse é o dia do momento que nós temos que agir, que nós temos que colocar as nossas ferramentas para funcionar. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Anunciar este Evangelho que qual tu fosse evangelizado. Essa palavra que tu foste evangelizado. Prega essa palavra. Porque há muitas ovelhas desgarradas. Sim, há muitas ovelhas desgarradas sem pastor. Não tem um pastor. Não tem pastor. É mercenário, mas não pastor. Mercenário. O que é mercenário? Mercenário é aquele que só trabalha com dinheiro, só trabalha por dinheiro, que tem amor por dinheiro, não tem amor pelas almas. Né? Esses são mercenários que Jesus disse, que são mercenários, são ladrões, né? São roubadores. Roubadores de quê? De alma. Roubadores de alma? Roubadores de alma, sim. Eles não entram e não deixam também os outros entrar, aqueles que querem entrar. Eles ficam na porta ali. Eles ficam ali na porta e não deixam ninguém entrar. Então eles impedem entrar no reino de Deus. Estão impedindo entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estão mais com a vontade da carne do que com a vontade de Deus de se cumprir na sua vida. Eles estão fazendo mais o seu eu, né, agir mais rápido do que o eu de Jesus agir na vida deles. Então, eles estão sendo, sendo como Jesus disse, mercenário. Muitos pregadores, muitos ministros, e se diz que é ministro, né, se vende por qualquer coisa. Estão se vendendo por qualquer coisa. Né? Como Balaão se vendeu, Balaão se vende. Balaão se vende e perde a salvação. Perdeu a salvação. Porque o próprio Jesus disse que nós não temos que ser como Balaão. Né? Não seja como um Balaão, não seja como a doutrina de Balaão, foi corrompido. E ali Deus trabalhou nos nossos corações e está trabalhando cada vez mais nos nossos corações, fazer que nós conheça Ele de perto,
porque ele é Deus de perto e de longe. Antes ele era de longe, muito distante de nós, mas ele nos trouxe mais perto dele, através do seu filho. Seu filho. Então, o seu filho que veio ao mundo nos trouxe. Vós que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Nós era um povo, né, que não tinha alcançado misericórdia, mas hoje nós alcançamos misericórdia. Nós era um povo que era rejeitado, era um povo que era imundo aos olhos dos judeus. Os judeus nos desprezavam, porque nós éramos gentil. E nós sendo gentil, nós era nação imunda. Nação imunda era desprezada. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe a salvação eterna. E nós temos essa salvação. Nós temos que agradecer aos judeus, por ter os judeus ter rejeitado, para que nós pudéssemos conhecer Jesus Cristo. Se o judeu não tivesse rejeitado o Messias, nós não ia conhecer a Cristo. Talvez não era digno de conhecer a Cristo, porque nós estava fora da linhagem de Israel, nós era estranho, nós era estrangeiro, nós não era pessoas vistas aos olhos deles. O estrangeiro não podia se aproximar dos judeus. Mas só que Deus quebrou aquele, como se diz, aquela maneira que eles agiam, né? Ele quebrou aquele jugo, foi quebrado aquele jugo, e aí Deus fez que até o estrangeiro também fosse circuncidado, né? Os estrangeiros foram concitados. E ali, depois que os estrangeiros foram concitados, ali já figurava nós, que nós também íamos ser concitados por Cristo. Cristo que nos concitou. Hoje nós somos concitados, nós não somos mais inconcitados, porque Cristo nos libertou. E para finalizar, quero falar algo aqui, da doutrina aqui, ou dizendo melhor, da palavra aqui, do profeta também pregou aqui, né, que diz assim: somos livres, podemos gritar agora. Grite, grite, que você é livre. Gritaram para o próximo grupo e o próximo gritou: somos livres. Descendo a colina, passando notícia: somos livres. Cada homem vê o filho, é livre. Vocês sabem que eu quero dizer, vocês vê o filho, vê na forma da revelação. Veja, você vê o filho da forma da revelação. Então nós somos livres. Se vos filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então assim a palavra de Deus diz que nós somos livres e nós temos que gritar ao mundo, gritar a este mundo: agora eu sou livre! Grite mais alto, grite para todos ouvirem. Grite, somos livres, livres, somos dependentes de um só Senhor agora, que é Cristo. Somos dependentes dele, porque ele nos revelou para nós a sua revelação. Na forma da revelação que Deus revelou a você, a única forma de saber disso é quando Deus o tiver revelado a você. Essa é a base de toda a Escritura. Não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é certo. Então, a revelação espiritual do Senhor Jesus Cristo, aonde edificou a sua igreja. Então, nós estamos debaixo de uma revelação. Então, todos nós, todos cristãos, né, depende de Deus, depende de Cristo, está debaixo de uma revelação. Então, nós estamos edificados, né, em Cristo Jesus por uma revelação. Uma revelação que foi revelada a Pedro. Deus se revela a Pedro. Né? Disse: não foi carne nem sangue.
quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, este te revela. Então, essa revelação veio de quem? Do Pai, de Deus. Veio não de Cristo, não de Jesus. Jesus não revelou a ele, mas o Pai que é que revela para Pedro. E ali, Pedro ali recebe ali uma chave, a chave do reino de Deus. Que no dia de Pentecoste, ele abriu ali o reino de Deus para todas as nações, para os gregos, para os judeus, para os gentios, né? Para todos foi aberto ali o reino de Deus através da chave que Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do vosso pecado e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para todos, quanto nosso Deus, nosso Pai chamar. Então, a promessa é para todos, quando Deus chama. Agora, os antigos lá atrás talvez nem fizessem ideia de que seria desta maneira. Se eles, por fé, vissem o tempo completo da redenção e vissem pessoas quem seria absolutamente apresentada as provas infalíveis da redenção. E se virasse e deixasse. Essa é a parte triste. A pessoa que foi solta e não quer ser livre. Agora, Adão no jardim do Éden, quando pecou pela primeira vez, Deus tinha um meio de redenção para ele. Então, logo ele pecou. Deus fez um caminho de redenção. Veja que Deus está dizendo aqui que você não quer ser livre. Seja livre, irmão. Seja livre do jugo. Do jugo de quem? Do jugo de doutrinas. Seja livre disso. Seja livre de confederação. Seja livre, irmão. Seja livre de religiões. Seja livre dessas coisas que te incomodam, essas coisas aí que te perturbam, essas confusões aí. Seja livre disso. Fique livre. Deus já te deu o livramento. Deus já te livrou de tudo. Você é livre. Hoje você não é escravo. Hoje você é... Olha o que Deus diz aqui. Tinha um meio de redenção para ele. Então, logo ele pecou. Deus fez um caminho de redenção. E antes que Adão pudesse voltar à comunhão com o Pai, Deus teve que matar um cordeiro, ou ovelha inocente, e fazer para ele um avental, para envolvê-lo, e jogar fora o tapete de boas-vindas, para que Adão caminhasse de volta no tapete da redenção e entrar em sua presença novamente. Deus sempre teve um plano de redenção, e isso tem sido através do sangue, desde o princípio e no início dos tempos, percebido na mente de Deus, antes que o mundo viesse à existência. Agora, quando Adão e Eva, nosso primeiro pai, a primeira mãe, começaram a sair do jardim do Éden, bem, o pecado pairava nebuloso sobre suas frontes, e as nuvens de escuridão pairavam ao redor deles. Depois que receberam a palavra de seu destino eterno, eles saíram com aquelas peles de ovelha ensanguentada em volta deles e tinham um pequeno raio de esperança que em algum momento viria um Redentor. Vê, eles tinham um raio de esperança. Estavam nublado, escuro, porquanto as lágrimas de arrependimento escorriam por suas bochechas por causa de seus pecados. E eles estavam arrependidos dos seus pecados, mas sabia que em algum lugar haveria uma redenção, porque ele diz: porém inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Tantas pessoas, ao citar o Salmo 23, diz assim: sim, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte. Não diz vale escuro, diz pelo vale da sombra.
estivesse escuro, não haveria sombra. É preciso uma certa quantidade de luz para fazer sombra. Assim, a morte, desde o princípio, nunca teve escuridão total. Era uma sombra. Então, tinha que haver uma certa porcentagem de luz. Quando Adão e Eva saiu do jardim do Éden e a sombra da redenção estava diante deles, nas leis mosaicas, nas cerimoniais do sacrifício, assim por diante estava também uma prefigura da vinda do sacrifício perfeito, o plano perfeito da redenção de Deus. E quando eles previram essas coisas através do sacrifício sangrento dos animais que eles matavam, como intermediário ou uma cobertura para os seus pecados, naquela sombra eles previram a vinda do Senhor Jesus. E foi assim até que finalmente o alvorecer do alto surgiu e aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte viram uma grande luz, quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para tirar o pecado. Então eles viram a redenção completa por meio do próprio Deus, até que o alvorecer do alto surgiu. Pois bem, no Velho Testamento, sobre as sombras e as leis, e os tipos, como Deus deu aquelas coisas lá atrás, prefigurando a vinda do Filho de Deus. Por exemplo, na dispensão mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro, o primeiro da velha mãe, a ovelha, é que o guardasse e tomasse no 10º dia, e guardasse até o 14º dia, para ser provado, limpo, e para descobrir que havia alguma mancha no cordeiro. Veja, irmão, que isso aqui bate com o sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário, né? Jesus Cristo tinha que ser provado, Jesus Cristo tinha que ser morto, Jesus Cristo tinha que ser lapidado, Jesus Cristo tinha que passar pelo fogo, Jesus Cristo tinha que passar pela aflição, né? Aflição da agonia do Calvário. Isso é crucificação. Sobre a lei da velha redenção, digamos, por exemplo, que uma pequena mula nasceu no pasto e aquela pequena mula tinha ambas as orelhas caídas, era vesga, tinha o joelho torto. Veja, aqui o profeta está dando aqui uma indicação que ali as ovelhas não poderiam ter uns olhos vesgos, uma perna quebrada, qualquer defeito era desclassificado. Então não tinha porque teria um sacrifício, né, de redenção. O joelho torto, a sua cauda era toda erguida, que é a criatura de aparência horrível. Se o bichinho pudesse pensar por si mesmo, ele diria: bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele simplesmente vai me bater na cabeça. E eu não valho nada. Nunca vou conseguir. Porque veja, que coisa horrível eu sou. E assim que as pessoas ainda tentam pensar que são indignas, você e todos nós somos indignos. Mas se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria: querida, olhe, o sacerdote nunca vai olhar para você, mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro terá que ser examinado. Veja que cada cordeiro tinha que ser para cada família. Cada família tinha que ter um cordeiro. Esse cordeiro também seria examinado. Se tivesse algum defeito, não era aprovado. Se tivesse uma unha fedida, não era aprovado. Se tivesse qualquer mancha, não era aprovado. Se tivesse qualquer um defeito que o sacerdote
olhasse e visse se aqui não serve. Então, ele não ia ser o sacrifício de redenção, não seria o sacrifício do pecado da família, né? Para cobrir o pecado da família, não seria, né? A oferta de pecado. Cristo foi a nossa oferta de pecado, porque foi um sacrifício perfeito. Por isso nós temos que ver no Velho Testamento a maneira que eles utilizavam o cordeiro para o sacrifício. Era um sacrifício, não um sacrifício qualquer, não um sacrifício de qualquer jeito, não. Era um sacrifício de qualidade. Um sacrifício de qualidade que tinha que ser. E o cordeiro terá que ser morto para que você possa viver. Ela interrogaria, por que isso, mamãe? E ela responderia, porque você nasceu sob um direito de primogenitura. Você é o primeiro. Assim que hoje nós, culpado, indigno, deveríamos morrer. Não somos dignos de viver. Não somos dignos de ver a Cristo. Não somos dignos de pedir nada. Mas Deus nunca olha para a sua dignidade. Ele olhou para o Cordeiro. Assim, se ele não pode encontrar nenhuma falha em Cristo, então você está livre. Aleluia, glória a Deus. Que bom, né, irmão? Hoje nós somos livres. Porque quando Deus olha para mim, olha para ti, ele olha para o sacrifício de Cristo. Ele olha para o Cordeiro, ele olha para o sangue. O sangue que foi jorrado, o sangue que está em ti, o sangue que está em você, o sangue que está em nós. Esse apaga a ira de Deus. Apaga a ira de Deus. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele apaga a ira de Deus. Então você não está mais sujeito à ira de Deus, porque o sangue de Cristo está sobre você. E se o sangue de Cristo está sobre você, a morte não pode mais te matar. Ô irmão, não pode matar mais, não. Espiritualmente não, porque o sangue de Cristo está em você. Se o sangue de Cristo corre na tua veia, o DNA de Deus está em ti. O DNA de Deus perfeito, o sangue de Cristo está em você. Então você é digno de ser aceitado como uma oferta a Deus. Não sou digno de sair desta cadeira de rodas esta noite. A pessoa, ele pensa que a pessoa está falando, dando o exemplo que uma pessoa podia dizer. Você diz, não sou digno de sair desta cadeira de roda esta noite. Isso é certo, você não é, mas Deus não examina você, ele examinou a Cristo. E se ele é digno, então você pode andar. Vê? Isso é certo. Isso é fé, né, irmão? Isso é fé. A fé que estava ali sobre o profeta William Amaro Brana ali, era uma fé inabalável. Era uma fé irrecusável. Era uma fé ali que Deus não recusava. Era uma fé salvífica. Era uma fé genuína. Aleluia, glória a Deus. Isso é certo, depende do que você pensa sobre isso. Você diz, irmão Brana, sou uma mulher horrível, tenho vivido ilegalmente. Eu até quebrei meus votos matrimoniais. E eu fiz isso. E o senhor Brana, eu lhe digo, tenho sido um bêbado. Eu fiz isso. Não importa o que tenha feito. Deus nunca olha para você. Ele não olha para os seus defeitos. Ele não olha para ti. Ele está me olhando, né? E ele não vai me aceitar, né? Eu não sou digno de aceitação, né? Eu não sou digno, né? Nem de viver. Mas o Senhor Jesus Cristo não olha para ti da maneira que tu pensas. Ele olha da maneira que ele pensou ali, naquele dia, naquele tempo, naquela hora. Que ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele pensou em cada um de nós. Ele pensou ali no sacrifício. E quem seria o sacrifício para a nossa redenção? Era Cristo. Cristo, a nossa redenção seria.
O sangue de Cristo seria derramado para pagar as nossas dívidas, para pagar nossos pecados, para pagar nossas culpas, para pagar todo o nosso defeito. Nós seríamos limpos. E nós somos limpos, porque ele vem buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja de boas obras, né? Não importa que tenha feito, Deus nunca olha para você, Ele olha para o Cordeiro, veja. Ele não olha para o homem preto, o homem negro, o homem branco, o homem encarnado, o homem velho, o homem bruto. Não, Ele não olha. Ele olha para o sangue, Ele olha para o sacrifício. Então o sacrifício de Cristo ainda está valendo. O sangue de Cristo ainda está sendo derramado. Aleluia! Ainda o sangue de Cristo está ainda sendo derramado ali para todos que queira o sangue de Cristo, queira beber desse sangue, beba desse sangue. Companheiro, grita, não é claro que quando você pensa nisso, essa base da palavra, você crê em gritar. Eu ouvi você fazendo isso há algum tempo, sabe? Eu mesmo não sou muito emotivo, eu creio. É claro que às vezes fico um pouco religioso, sabe? E fico um pouco entusiasmado. Mas você sabe, isso me faz lembrar, devido a isso, que tantas pessoas criticam o grito felicidade no coração cristão. Devemos ser felizes. Temos muito que sermos felizes. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Vou resumir aqui um pouco. Diz assim: é bonito o celeiro, enviou a cabeça pela fenda da cerca, disse, tisque. Que fanatismo, porque estava desnutrido. A igreja estava toda desnutrida. Né? A igreja não tinha alimento especial, não tinha um alimento próprio, tinha um alimento estragado. Hoje não, a igreja tem um alimento bom, um alimento da hora, né? Um alimento sadio. Assim é com a igreja de hoje, subnutrida. Cristo morreu pelos pecadores, para que você pudesse ser livre. Sim, Senhor, Ele morreu para curar os enfermos. Não é fanatismo. Deixe o Espírito Santo atingi-lo uma vez e você se sentirá com vontade de dar salto. Também, sim, Senhor. Claro, veja, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não se sentimos da nossa maneira que nós estávamos antes, né? Cabisbaixo, triste, né? Meio envergonhado. Não, nós saltamos de alegria, nós pulamos de alegria, porque recebemos o Espírito Santo, recebemos um presente, né, que veio do céu, veio de Deus, diretamente do Pai, para os seus filhos, né? Hoje, sim, Senhor. Claro, obtenha primeiramente algumas boas, ricas vitaminas da palavra de Deus. Essa é a melhor vitamina que eu conheço, é a palavra de Deus. Pois bem Moisés olhou para o cordeiro e disse: tome um cordeiro, cada um de vocês, cada casa, ele deve primeiro ser guardado e provado. Ouçam, vocês novos convertidos, agora agradecemos Deus por muito de vocês toda a noite. E olha, a primeira coisa que vem é um teste. Assim que você vier a Cristo, algo vai acontecer. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, açoitado, fustigado um pouco. Mas se as coisas acontecem na verdade, para testá-lo, é o filho sendo treinado. É isso. Você crê no teste bíblico, na disciplina dos filhos? A Bíblia fala sobre treinar o filho com tutores e assim por diante, educando, endireitando ou colocando em seu devido lugar. Este é o problema nesta noite. Os pregadores têm deixado a congregação e fazer qualquer coisa. Eles precisam de um pouco de disciplina, isso é certo.
Esse é o problema com o mundo hoje. A razão pela qual, no natural, eles têm tanta delinquência juvenil. Precisamos de disciplina como filho. Eu creio que é muita delinquência dos pais. Meu pai cria realmente na disciplina da criança. Ele tinha uma varinha sobre a porta e uma cinta de barbear pendurada na parede. Sabemos que o significava é uma pena que já tenhamos nos afastado disso, não é verdade? Sim, disciplina de filho, precisamos de pregadores que preguem a palavra, que nos diga a verdade sobre ela, que nos diga que devemos fazer, é falar a verdade, é falar os princípios da palavra. A expressão disciplina do filho compreende a correção, disciplina, treinamento, instrução constante do filho, como está escrito em Hebreus 12:8. Mas se está em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sós então bastardo, e não filho. E como é recomendado em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desvirá dele. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Em Gálatas 4:1 e 2. Cinta de barbear é uma tira flexível de couro, lona, tecido, tênis ou outro material macio, usado para endireitar e polir a lâmina de uma navalha. Nascer de novo é nos traga com base no sangue derramado a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nos apresente todas as coisas boas que Deus tem para nós. Isso é um pastor. Aí está esse, é o tipo de onde você obtém as vitaminas. Pode ser um celeiro ou uma missão. Mais importante é que você esteja sendo alimentado. Observe, mas agora tinha que ser provado, primeiro e depois morto. Né? Aqui o profeta está falando algo aqui que nós estamos fazendo hoje, né, irmão? Nós estamos cumprindo essa missão. Pode ser um celeiro, pode ser qualquer coisa. Mas se a palavra de Deus está sendo falada, sendo pregada, você está sendo alimentado, né? Pela palavra de Deus. Você está sendo alimentado com alimento espiritual, um alimento da hora, né? Um alimento que Deus te deu, já te ingeriu no teu... Olha, meu Deus, já te ingeriu. O alimento já ingeriu, porque é um alimento da hora, é um alimento especial. É um alimento verdadeiro, é um alimento que desceu do céu, um pão vivo que desceu do céu. Observe, mas agora tinha que ser provado primeiro e depois morto, à tarde diante dos anciãos. Observe, a Bíblia falando do Cordeiro, da redenção. Ali ela fala disso ao singular, tá vendo? É o singular, um cordeiro. O cordeiro tinha que ser apenas um cordeiro. Mas um cordeiro, como? Um cordeiro, cada família tinha que ter um cordeiro? Sim, cada família tinha que ter um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser igual ao mesmo cordeiro. Tinha que ser limpo, tinha que ser asseado, tinha que ser puro, tinha que ser sem nenhuma mancha, sem um defeito. É o mesmo cordeiro. O mesmo cordeiro seria um cordeiro perfeito. Observe, mas agora tinha que ser provado, né? Ele tinha que ser provado. Cristo foi provado, Cristo foi morto, Cristo foi massacrado, Cristo foi cuspido no rosto, Cristo foi levado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o sangue jorrava, o sangue descia, o sangue derramava. Isso era a redenção, isso era a redenção pela nossa vida, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade. Ele carregou sobre nós toda a nossa iniquidade, nosso pecado, nossa maldição. Levou consigo. O cordeiro, porém, em outros termos, cada família matava um cordeiro, mas todo representava um só cordeiro. E no significado espiritual disso,
que cada uma daquelas famílias, sendo pai sacerdote da própria casa, eles deveriam matar um cordeiro para cada casa, para que pudesse comer a carne. Mas tudo representava um só cordeiro. E isso significa que, na realidade, há muitas missões ou muita igreja, corpos de crente, todos juntos, representando um só cordeiro. Estamos todos nós alimentando do mesmo cordeiro. Vê o que quero dizer? Aqui está uma igreja aqui, outra aqui embaixo, e uma na África, uma na Ásia, mas é tudo do mesmo cordeiro. A redenção vem do mesmo cordeiro e somos alimentados do corpo do Senhor, Jesus, que é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez de carne e habitou entre nós. Nós recebemos na forma da palavra. Um pastor correto alimentará sua congregação na palavra. O cordeiro não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, com erva amargosa, ou comerão. Às vezes é meio difícil. Você tem que quebrar alguma coisa, mas não se preocupe, está tudo bem. Coma de todos os modos. Você está se preparando para a virgem. Você se prepara para ser virgem. Você compreende? Agora estão o sangue como isopo. Era colocado sobre a verga da porta e agora os israelitas estavam lá dentro. Não havia mais nada que ele tivesse que fazer, a não ser vir sobre o sangue. Esse era o plano de redenção de Deus, sobre o sangue. Uma vez sobre o sangue, estava seguro. Oh, que coisa! Gostaria de ensinar isso agora mesmo. Uma vez sobre o sangue, seguro, em Hebreus 10. Porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus disse isso. Essa é a sua palavra, através de oferta do seu sangue lavado. Um homem, no Antigo Testamento, quando fazia algo errado, ele pegava o cordeiro e colocava ali. Então, hoje nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo somos santificados, que é a palavra, né? Que é a palavra. Pela palavra nós somos santificados. Glória a Deus. Essa literatura aqui é muito boa, é muito maravilhosa. É um alimento muito bom, mas eu vou ter que encerrar, porque já passou as horas. Vou ter que encerrar, meu irmão. Fica para outra vez. Amém? Muito boa essa literatura. O tema é Jó, o servo de Deus. Já diz tudo, né, irmão? Já diz tudo. O homem tem que fazer a vontade de Deus. Tem que ser como Jó, de fazer a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus em tudo. Mesmo que ele passou por um momento difícil na vida dele, momento que ele teve perca, bastante perca, mas não se rendeu pelas percas, nem pelos pensamentos da sua mente. Não se rendeu por preceito nenhum. Ele se rendeu a Cristo, se rendeu a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele me levantará sobre esta terra. Deus abençoe a irmã Cleusa Camargo Barbosa. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe grandemente, sua casa, sua família. Graciele, Deus abençoe. Deus te acompanhe. Glória a Deus. Obrigado pela essa live. Obrigado, meu Deus, por essa live. Obrigado pela essa palavra, Senhor. Senhor, pôs no meu coração. Obrigado. Obrigado pelos ouvintes. Obrigado por todos aqueles que tiveram participação nesta live. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.